Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este React em cima do rico. Ulrich, em alemão, significa o nobre, o dono da casa. E eu vou fazer esse último React, pelo menos esse ano, com ele, porque, primeiro, eu acho que é inadequado quando a gente trata alguém com respeito dentro do debate, que essa pessoa, então, tente cercear o direito de manifestar aquilo que foi público, que foi divulgado na internet, sendo que os créditos foram atribuídos, em nenhum momento eu presumi que o conteúdo dele fosse meu, e como ele optou, não sei se foi ele ou algum seguidor, um representante, por tentar tirar o meu vídeo da internet, aqui o YouTube rejeitou, né, disse que não havia motivos, eu então vou fazer esse último react com ele, porque eu acho que é importante a gente deixar claro, depois eu vou fazer outras respostas a vídeos dele, né, do Fernando Ulrich, porque eu acho que é importante a gente ver qual que é o fundamento daquilo que está sendo dito na internet. Então, este React, ele tem um sabor especial porque ele lida com uma questão muito básica, que é exatamente a definição de PIB. Então, eu vou fazer aqui, novamente, colocar a palavra dele, então não estou colocando nem tirando, não estou ridicularizando nem nada, isso aqui é o que ele disse, né? E aí a gente vai comentar a partir dos erros dos outros, porque a gente erra, ninguém está imune ao erro. E quando a gente está na academia e você tem que se expor a uma banca, seja de monografia, uma banca de mestrado, seja principalmente uma banca de doutorado, você está sujeito a sofrer críticas, você está sujeito a sofrer correções. E as correções ensinam muito. Então, o propósito aqui é a gente aprender junto, ainda que seja, né, com o erro dele. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um corte do Flow, estou usando novamente o corte do Flow, então quem quiser assistir, assista logo, porque é possível que eles incomodados que estão com esses reacts, né, venham a dar um strike aqui no meu canal e tirar. Então, assim que terminar, eu peço que vocês divulguem, compartilhem, porque esse aqui é bem elementar. Esse é bem elementar, é uma questão muito importante que vale a pena a gente ver. Vamos lá. Eu costumava falar, leigos e tal, de trocando ideia, falando que, porra, os caras ficaram putos porque a coroa portuguesa cobrava o quinto. E hoje a gente paga muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. É isso? Não, exatamente isso. É exatamente isso. Então, até para usar um exemplo real de agora. Ontem ou anteontem foi divulgado o dado do PIB. E a equação do PIB, né, Produto Interno Bruto, que é a atividade, a produção de uma economia, é o consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Esse é o cálculo do PIB. Então, primeiro ponto. Este é o cálculo de uma das partes da identidade do PIB. Então, só para deixar claro aqui, eu vou compartilhar com vocês algo que eu dou na minha primeira aula de introdução, inclusive em mestrados executivos, em MBAs executivos, em que as pessoas muitas vezes não conhecem, né, o que é PIB, não conhecem o básico. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem assim, o que é o elementar do PIB, né? Então, olhem aqui. Produto Interno Bruto, gente, ele é dividido numa identidade tripartite. Tem a parte que é a produção, que divide nos setores e, vamos dizer assim, nos tipos de produto, bem de capital, bem de consumo durável, bem de consumo não durável, né, que vai desde as máquinas, passando pelos automóveis, geladeiras, né, os bens, a linha branca, né, considerada bem de consumo durável, e os bens de consumo não durável, que são duráveis, são alimentos, têxteis, a depender do tipo de têxtil e tal. Do outro lado, você vai ter a ótica da renda, que é como que é gerada a remuneração por quem participou cooperativamente dessa produção, ainda que com várias restrições institucionais, desigualdade de renda e riqueza e assim por diante. Você vai ter a composição do PIB pelo lado da renda, que é a somatória das remunerações. Tudo que é produzido é revertido na forma de remuneração. Aí depende para quem? Salários para os trabalhadores, juros para os bancos ou quem fez a intermediação financeira, aluguéis para quem alugou os espaços, imóveis e assim por diante, e os lucros para os empresários que, né, se arriscaram na produção ali e investiram antes de ter o retorno das suas atividades. E, por fim, tem a ótica do gasto. A ótica do gasto é quando o dinheiro gerado na demanda, né, na renda, vai para o mercado comprar os bens e serviços que foram produzidos no lado da oferta. Esse é o PIB. Não tem em si muita discussão. Segundo
alguns economistas, é a única coisa em que os economistas não discordam. São as contas nacionais, pessoal. É a única coisa em que a gente não discorda. Que essa é a forma de calcular o PIB. Assim, você pode dizer, não é a melhor medida. É verdade, não é a melhor medida, não tem nenhum problema, tal. Tem várias outras formas, tem gente muito boa trabalhando nisso, pelo menos desde o início dos anos 90, tentando melhorar a mensuração do PIB e assim por diante, tá? Mas essa é a forma de a gente analisar o PIB. Agora vamos ver, aqui que vem, né, justamente a parte em que a ideologia toma conta da análise e ela serve, então, para desmerecer, né, uma medida que é compartilhada, ele mesmo vai reconhecer que ela é a melhor que a gente tem, a despeito de não ser a mais confiável. Só que ele, na sequência, vai dar uma tiradinha ideológica ali, e é essa tirada ideológica que eu quero analisar com vocês. Então vamos ver o que diz o Ulrich depois de definir apenas o lado da demanda, ou seja, de tudo aquilo que foi produzido, quem que vai lá demandar aqueles bens. Se o governo constrói um hospital, esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele entra nessa conta como? É tipo positivo? É positivo? Mas não faz sentido isso. Eu sei, mas é exatamente isso. Mano. Tá, então se o governo constrói uma escola, ele coloca no PIB como estamos com mais dinheiro, é isso? Sabe o Itaquerão, o Mané Garrincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas aí contou lá como PIB. Todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam para alguma coisa? Então vamos lá, primeira coisa, o argumento. O governo gastou para construir uma escola, uma creche, isso entra no PIB. Pô, mas que absurdo, porque isso gerou mais dinheiro. É que não tem a ver com gerar mais dinheiro. Como a gente já falou várias vezes aqui, o dinheiro quem produz é o governo. A questão é a produção. Se o governo foi lá e criou um estádio, isso é um investimento, porque ele adicionou ao estoque de capital da economia. Vamos só por um momento imaginar que ele construiu um estádio, mas não foi o governo, foi a iniciativa privada. A iniciativa privada foi lá e construiu um estádio, por exemplo, vamos pegar o Allianz Parque, né, do Palmeiras. Construiu o Allianz Parque. Aquilo lá adicionou ao estoque de capital da economia, porque a economia não tinha aquele prédio, não tinha aquela edificação, e agora ela tem. Então, naquele ano em que ela é produzida, ela entra no PIB como investimento. Ponto. E aí, a partir daí, o uso que é feito do estádio para fazer show, para fazer jogo e tal, ele entra na forma de renda da atividade da empresa que é dona daquele estádio. É isso, não tem nenhum segredo. Mas notem que a equação do PIB é utilizada para desmerecer e descreditar o governo. E aí eu faço a seguinte pergunta, vamos voltar ali, porque ele acaba de definir o que é o PIB. Ele fala, olha, o PIB é consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais importações, mais exportações, menos importações. Certo? Essa é a definição da demanda agregada, que ele é contra. Lembrem-se, no outro vídeo eu mostrei que ele não é a favor de discutir demanda agregada, muito embora quando ele vai falar do PIB, ele poderia falar da produção e usar o tempo médio de produção, a la Bombaverk, né, e discutir como que é organizada a produção e assim por diante, mas não, ele foi direto para a demanda agregada. Se o gasto do governo, que é um gasto que compra coisas, que gira a economia, que emprega enfermeiros, que emprega, né, médicos e médicas, que emprega professores, que, por exemplo, faz rodovias, que faz estradas antes do setor privado vir abocanhar via concessões e ganhar dinheiro em cima de um estoque que foi produzido com dinheiro público, quando o governo faz isso, ele está gerando renda. Aí ele vai dizer, não, porque ele está tomando de outra pessoa, né, que é essa discussão, ele está tomando de outra pessoa para poder gastar. Né? Então vamos ver a continuidade do argumento dele, mas fixem esse ponto que eu acabei de falar. Ele está confundindo a arrecadação com a forma de gastar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim quantidade. Verdade. E outra. Se o PIB medisse qualidade, como é que entraria o touro de ouro lá da Faria Lima? Será que ele entraria como algo muito útil? Será que ele entraria como realmente, vamos dizer, a manifestação simbólica da nossa grandeza artística, da nossa grandeza tecnológica? Que é por isso que eu digo que a teoria é importante. E essa é uma crítica dos austríacos à própria... Só notem, isso aqui não tem nada de teoria, gente. Isso é contabilidade social. Isso aqui é maneira de mensurar as coisas.
Não tem absolutamente nada a ver com teoria isso aqui. Equação do PIB, que é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. Muito defeituosa. Primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então... Sim, ele agrega a economia. Aí vai falar, não, mas ele está tomando dinheiro de outra pessoa. Sim, mas uma pessoa que estava sem fazer nada, prestou um concurso e agora ela trabalha para o Estado. Este trabalho, que não estava sendo utilizado, agora está sendo utilizado. Um salário que não era pago, agora está sendo pago. Ah, mas ele tirou dinheiro da economia. Sim, mas aquele viaduto que o setor privado durante décadas não quis fazer, o Estado foi lá, contratou pessoas, contratou engenheiros, contratou empreiteiras, contratou arquitetos. Ele foi lá e mobilizou a mão de obra e produziu um viaduto que antes estava disperso na forma de ligas metálicas, minério de ferro, borracha, cimento, tudo disperso na natureza. Ou seja, algo que estava solto se transformou num equipamento. Se ele é público ou privado, vai apenas mudar a linha em que vai entrar no PIB, mas ele não existia e agora ele existe. Na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Prestem atenção nisso. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo ele seria neutro. Então ele está dizendo o seguinte, o gasto do governo não deveria entrar no PIB, porque o governo tirou o dinheiro de alguém e agora está jogando na economia. Mas aqui eu vou refutar o que ele falou. É até difícil, assim, porque eu nunca cheguei, nenhum aluno meu jamais levantou algo nesse sentido que ele colocou aqui. E acredito, eu já dei aula para muitos liberais, para muitos anarcocapitalistas que assim se definem e tal. Pessoal, é uma equação de demanda. Então a gente está vendo quem que está demandando aquelas coisas, certo? Então ele diz assim, não deveria entrar o governo, porque o governo está tirando de alguém para gastar. Como é que então a gente colocaria a primeira variável da demanda, que é o consumo? De onde que o consumidor está tirando dinheiro? Ele está tirando dinheiro das empresas. É de lá que o governo também está tirando. Então por que o consumo então não deveria entrar? Mas vocês estão vendo que ele não questiona o consumo. Por quê? Não, porque é a soberania do consumidor, esse ser, né, alado e super inteligente que toma as melhores decisões. Mas, analiticamente, dentro do argumento dele, não faz sentido. De onde que o investidor tirou dinheiro? Se ele chegou no banco e pediu um dinheiro emprestado, esse dinheiro não é dele. Ponto. Então, notem que a economia ela é resultado de vasos condutores. O meu gasto é a sua renda. E quando você gasta, você gera renda para alguém. A questão de fundo aqui é que o governo tira isso via impostos. Este é o ponto. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o PIB. Absolutamente nada. Vamos finalizar que já está acabando. Esse vai ser breve. Mas tá? o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito a... De novo, ele é ineficiente por definição. Que definição é essa? Quando a DARPA, que é a área de projetos avançados de defesa do governo americano, desenvolveu as bases da internet, as bases do que depois veio a ser o iPhone, investiu em semicondutores, esse gasto foi ineficiente? Toda a parte de tecnologia da informação que a gente tem hoje, que foi construída em grande parte com pesquisa básica, dinheiro público, as vacinas são investidas com pesquisa básica, né, dinheiro público. Isso tudo é ineficiente? Isso tudo não entra no PIB? Quando eu emprego um cientista, um biólogo, que dificilmente encontraria emprego no setor privado para trabalhar, né, com nanotecnologia básica, ali, entender o funcionamento da molécula, entender o funcionamento básico dos organismos, bem básico, que não tem nenhuma utilidade imediata. Ou seja, isso não é PIB, eu não estou gerando riqueza, eu não estou gerando trabalho, eu não estou gerando valor. Notem. Ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se, tributa mais e gasta. Então, quando a gente diz que o Jeff Bezos gasta grana para colocar, para ir lá trafegar perto da órbita da Terra, porque nem fora parece que ele foi, então esse foi um gasto eficiente, porque ele foi feito pelo setor privado. Que ele foi lá, ele quis ser o primeiro para andar junto, tá? Ele fala, não, mas isso vai gerar tecnologia para outro lugar. Pois é, as vacinas também. O conhecimento que biólogos, que físicos, que matemáticos, que economistas estudando teoria estão fazendo, eventualmente vão chegar ali na forma de algum benefício. Tudo bem, dos economistas menos, eu vou reconhecer aqui o nosso produto social razoavelmente mais modesto do que, né, o pessoal que faz ciência de verdade. Mas tudo isso
A única diferença entre as coisas que ele está falando que valem a pena e que não valem a pena é a propriedade, é quem está executando. Então mostra, né, que não tem nada de teoria, é pura ideologia. Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte, há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, ele dilapida a riqueza. Eu fico me perguntando, quando ele sai da casa dele e vai trabalhar, se ele vai voando, se ele plana, se ele adquiriu essa capacidade de planar. Se o saneamento básico que chegou na casa dele, no prédio dele, se ele chegou pela força do setor privado. E eu posso garantir para você que não foi, porque a privatização agora está sendo tocada agora, então tudo que veio antes dessa privatização, ela foi tocada pelo setor público. Ponto. Se as ruas que ele usa, se o metrô que ele eventualmente utilizou num dia em que o carro dele quebrou, se toda a parte que tem a ver com os elementos básicos de saúde pública, como, por exemplo, o controle de zoonoses, como, por exemplo, o controle da febre aftosa, para que a gente possa comer carne sem que ela esteja contaminada, foi exatamente o Ministério da Agricultura que fez, foi o setor público. Então, essa ideia de que o governo é destrutivo, ela não tem fundamento, mas nem numa aula básica de economia. Esta é o que eu falo para vocês, a diferença da formação. Você não entra numa abordagem que tem uma orientação ideológica, todas têm, tá, gente? Todas as abordagens têm orientação ideológica. Mas você não entra numa abordagem que tem uma orientação ideológica e deixa a teoria a reboque da orientação ideológica. Você sempre tem que ter essa segurança e esse equilíbrio de que a teoria que você está produzindo tem de alguma coisa a ver com a ideologia que você está produzindo, com a ideologia que você está representando. E aqui o que acontece? Não, o governo é um demônio, então o governo é ruim, então a teoria tem que representar que o governo é ruim, muito embora eu continue utilizando a teoria que diz que o governo também produz valor. Se a gente olhar a equação do PIB, o governo, na verdade, nem deveria fazer parte dessa conta, ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na economia. Isso é uma mentira, aí com isso acabou o corte, isso é uma mentira deslavada, porque, e é mentira mesmo, porque não tem nada a ver o governo produzir, né, destruir riqueza com contabilidade social, é só ele que está executando aquele gasto. E aqui um segundo ponto importante é que o PIB ele é a quantidade de bens e serviços produzidos num ano, ele é fluxo, riqueza é estoque, é patrimônio, é aquilo que ficou, por exemplo, como fruto de investimento. Entendem, gente? Isso aqui é o mais elementar, a mais elementar demonstração do que é o terraplanismo econômico, do que as cloroquinas que estão aí bombando na internet, que me motivaram a vir falar com vocês. Porque eu vou dizer, eu não gostaria de estar aqui fazendo isso, mas infelizmente essas pessoas são relevantes na internet. Elas não são relevantes no debate público, mas elas são relevantes na internet, principalmente para a nossa juventude. E aí aqui, para quem justamente quer entender um pouquinho melhor o PIB, se o Fernando tiver um pouco a humildade de ir lá buscar, né, conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo para quem quiser conhecer. Tem um site aí que faz isso, ele se chama Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês. Vocês põem lá ibge.gov.br. Ele já puxou as estatísticas, mas eu quero até fazer o passo a passo, eu não vou nem ir direto ao ponto, porque eu uso tanto isso aqui. Então, você vai lá, em ibge.gov.br. Aí ele vai abrir, você vem aqui em buscar, ó, põe PIB. Aí você clica aqui, ó, Sistema de Contas Nacionais Trimestrais. Pode clicar aqui, ó, você clica no Produto Interno Bruto, IBGE fez até um videozinho explicando como que funciona o PIB e tal, por que é calculado dessa maneira, né, segue todos os padrões internacionais de contabilidade nacional e tal. Mas você pode clicar aqui, Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, porque é a periodicidade em que é calculada, e aí se você quiser ter uma manifestação clara do que é o PIB, você clica aqui em Tabelas. Vai ter aqui Tabela de Recursos e Usos, que é a maneira como a gente mede, né, o uso, que é a demanda, como ele foi utilizado, aquele recurso, e os recursos, como que ele foi, por exemplo, gerou renda,
né, como que ele foi extraído da natureza, se na forma de bem mineral, se na forma, né, de um trabalho, por exemplo, mais sofisticado. Você vê a matriz de recursos e de usos. E aí você pode clicar aqui, ele vai abrir uma planilha para vocês, né? Aí, para que vocês possam ver a planilha, eu preciso trocar aqui a página. Mas eu faço questão, tá? Peço perdão quem não tiver interesse nisso, mas isso aqui é muito importante, gente, porque para não cair nesse tipo de falácia, que tem o propósito apenas de confundir, né? Não está ajudando em nada a gente entender melhor a economia, mas serve para vender curso, serve para colocar as pessoas para ir comprar Bitcoin, baseado, né, indiretamente, e eu estou deixando claro que eu não estou dizendo que é o interesse dele enganar ninguém, mas as pessoas acabam tomando a decisão, por exemplo, de tirar dinheiro e colocar, né, em Bitcoin, nessas moedas que pessoas como ele vendem na internet, muitas vezes baseado no conhecimento que elas acham que esse pessoal tem, né? Então eu quero colocar aqui para vocês a matriz de uso. Vai ficar muito difícil de ver porque a matriz ela é bem pequenininha, mas eu queria só mostrar para vocês aqui, ó. Você vai ter a oferta total a preço do consumidor, que é a oferta de bens e serviços. Aí tá tudo, ó, tudo definido e discriminado, ó, margem do comércio, margem de transporte, imposto de importação, IPI, ICMS, outros impostos, tal. Aí aqui vem a parte das atividades. É a mesma coisa que está antes, porque é uma identidade, só que agora é dividido nos tipos de atividade: indústria, de transformação, eletricidade, gás, água, tal, construção, comércio, transporte, informação e comunicação, e assim por diante. E aqui embaixo é aquilo que ele utilizou como a medição do PIB, ó, é uma delas, a demanda final: exportação de serviços, consumo do governo, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo mais variação de estoque, que somado dá um investimento, né, porque estoque também é investimento, e isso vai dar para a gente a demanda final, a demanda total, desculpa, de bens e serviços, porque vai considerar também aqui as importações. Então não tem, na verdade, nenhum segredo, isso é algo que é absolutamente indisputado do ponto de vista da economia. E quando vocês me enviaram esse vídeo, eu fiquei chocado, porque eu falei, assim, ele pode questionar várias outras coisas, não tem problema, a gente não precisa discordar em tudo, né, mas a gente não precisa também fazer, né, uma descaracterização do que é economia. E para quem está falando aqui que ele se denomina economista, ele não se denomina economista. Ele várias vezes, pelo menos eu vi, ele deixando claro que ele é administrador de empresas, mas ele fez mestrado em escola austríaca numa universidade, se não me engano, lá na Espanha, não sei, não conheço essa universidade, não é uma universidade que, pelo menos para mim, seja relevante nos meios em que eu circulei. Não estou dizendo que ela não é, pode ser que ela seja no ambiente da escola austríaca, mas certamente não é do ponto de vista da economia, da profissão em si. Então eu quero deixar aqui para vocês brigam muito comigo que eu faço reacts muito longos, então esse de hoje é curtinho. E lembrem-se, PIB, gente, é apenas a contabilidade, mas é o básico que alguém que vai vender qualquer coisa para vocês na área de economia precisa saber. Porque depois eu vou fazer outros reacts em cima das pessoas falando sobre PIB, sobre bolsa de valores criando riqueza. Bolsa de valor não cria riqueza, quem cria riqueza é a empresa que pega a grana que ela fez lá num IPO, numa oferta pública inicial, e ela compra equipamento, ela constrói prédios, ela constrói, né, a parte da produção. É isso que gera riqueza, não é a bolsa de valores. A bolsa de valores é parte da fiação da economia. É como você dizer que quem cria energia é o fio. Não é o fio que cria energia que chega na tua casa quando você acende. É a hidrelétrica que produz, mas o fio conduz. E o mercado financeiro é a fiação. Tá? Não, ainda não comprei Bitcoin, mas pode aguardar, Luiz Otávio, que eu vou fazer várias aqui sobre Bitcoin, porque não é só quem usa que conhece, tá? Porque o Bitcoin, vocês vão ver, ele é muito mais antigo do que essa manifestação virtual em cima de programação que a gente conhece. E vou dizer, sociedades muito simples, muito simples, já produziram algo similar ao que o Bitcoin oferece. E vou dizer, sem ter nenhuma tecnologia, sem nem ter alfabeto direito, sem nem ter qualquer forma de escrita ou cálculo. Mas o Bitcoin oferece essa reprodução em plano virtual com evidentes, Bitcoin não, blockchain, evidentes usos que são indisputáveis. Mas eu garanto para vocês que o Bitcoin não é aquilo que esses sacerdotes cripto aí tentam vender para vocês. Gente, fiquem muito bem.
Agora o próximo, eu vou deixar o Ulrich em paz um pouco, para ele não achar que eu estou perseguindo ele, mas eu gostaria que ele respeitasse o meu direito de vir comentar aqui as coisas que são faladas em público, dando os devidos créditos ao canal, dando os devidos créditos a tudo que é feito, tá? Porque a produção aqui quem está fazendo sou eu. Eu estou comentando com quem nos acompanha. Fiquem muito bem, um grande abraço e o próximo, eu prometo para vocês, vai ser Samuel Pessoa falando sobre nós desenvolvimentistas. Aí vocês vão ver, argumento bem mais sofisticado, bem mais complicado de desarmar, e o que eu vou fazer, na verdade, não é desarmar, porque é muito difícil de desarmar, o que eu vou tentar mostrar para vocês é como ele pensa.